Olha, nós tivemos na noite desse domingo, dia 7 de agosto, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado da Paraíba, debate promovido pela afiliada da TV Bandeirantes aqui no estado, e nós gostaríamos de fazer uma breve avaliação do que foi esse debate, especialmente mostrando algumas contradições dos três principais candidatos, dos três principais postulantes ao Palácio da Redenção. Começando com o Veneziano Vital do Rego, do MDB. Veneziano tem dificuldade para afirmar o seu discurso em função de algumas ou muitas incoerências. Veneziano hoje se diz oposição ao governo João, mas até bem pouco tempo o veneziano integrava esse governo. Então, o veneziano que já falava e já falou bem do governo João, agora fala mal. Veneziano que elogiava o governo João, agora critica. Então, essa incoerência realmente é muito complicado para o seu discurso, e as pessoas percebem a dificuldade que ele tem de explicar isso, né? Há pouco tempo era governo e agora é oposição. Rompeu com o João exatamente quando colocou na cabeça a ideia de ser candidato a governador, fez esse rompimento, tirou a mulher do governo e agora fala mal do governo a quem se viu até bem pouco tempo. Uma outra dificuldade de veneziano é em relação a explicar a situação penal do seu candidato ao Senado, Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho, que é considerado pela polícia um dos líderes de uma organização criminosa, é desvendada por uma operação chamada Calvário, que apurou o desvio de milhões de reais da saúde do Estado. Então, é uma outra dificuldade que veneziano enfrenta em sua retórica, em seu argumento, que é de defender ou explicar Ricardo Coutinho diante de um escândalo que foi pauta, inclusive na imprensa nacional, né? Então, são dois problemas que veneziano enfrenta para exatamente ter um discurso minimamente aceitável pelo público, que é explicar o seu rompimento e sua crítica ao governo atual, um governo que ele ajudou a eleger e a construir, e depois explicar a situação penal do seu candidato a senador, Ricardo Coutinho. Pedro Cunha Lima é do PSDB e tem dito que vai fazer o que o seu pai e o seu avô não fizeram. Pedro é filho e neto de governadores. Sua família, portanto, já comandou esse estado durante muito tempo e, portanto, não deu resposta suficiente para os graves e grandes problemas do estado. E é difícil, muitas vezes, para as pessoas acreditarem que se Ronaldo e Cássio não fez, como Pedro pode fazer, né? Então, é muito difícil ele firmar esse discurso e é difícil também ele fazer crítica ao atual e aos governos anteriores, uma vez que ele também passou pelo poder, a família dele passou pelo poder e não atacou os principais e os reais problemas do Estado. Uma outra incoerência de Pedro é que, embora se autoproclame defensor da educação, ele ficou calado, silenciado diante do que houve, o grande atentado que o governador João Azevedo fez contra a educação pública do Estado, que foi esse apartheid escolar. Fechar a escola pública e manter a escola particular aberta, ou seja, meninos e meninas ricas poderiam estudar, meninos e meninas pobres da escola pública não puderam estudar na pandemia com aulas presenciais, e a aula remota foi um grande fracasso, porque o governo, embora tenha gastado 6 bilhões de reais, mais de 6 bilhões de reais com educação e com escola fechada, não foi capaz de garantir um equipamento para os estudantes, um notebook, um ponto de internet, ou seja, garantir condições para que o estudante do estado da escola pública tivesse acesso a uma aula online, remota, minimamente qualificada, né? Então, o Pedro se calou diante desse absurdo, desse apartheid escolar que trouxe prejuízos e traz prejuízos grandes e irrecuperáveis para a educação pública. E ele ficou calado exatamente porque o seu primo, Campina Grande, que é o prefeito, fez a mesma coisa, né? Como grande parte dos prefeitos, inclusive inspirados nesses decretos nocivos e terríveis de João, né? Quer dizer,
manter escolas públicas fechadas, enquanto as escolas particulares sempre funcionaram com aulas presenciais. As escolas públicas no estado foram reabertas, né, um ano depois que as escolas particulares já estavam funcionando presencialmente há muito tempo, né? Então, esse é uma outra contradição de Pedro, que, embora se diga defensor da educação, ficou calado, silenciado diante de todo esse atentado que o governo do estado, a quem ele se diz oposição, cometeu contra a educação pública do estado, né? Em relação ao governador João Azevedo, que é candidato à reeleição pelo PSB, João tem um governo falho e fraco, tem dificuldade de defender o seu próprio governo, e João tem dois graves problemas, inclusive tem dificuldades para explicar essa situação. A questão da saúde, embora com muito recurso, muito dinheiro, tanto do estado quanto do dinheiro federal, aqui na Paraíba morreram quase 11 mil paraibanos, né, da Covid, e essas mortes, em grande parte, foi resultado da omissão e da negligência do governo, que não equipou os hospitais a tempo, não contratou a tempo. Quando veio aqui para esses hospitais se contratar, já era final da pandemia, quase final da pandemia, e houve, obviamente, essa falha que culminou com essa carnificina, né? essas mortes e muitas mortes. E é importante dizer que não equipou todos os hospitais, né? Quer dizer, grande parte dos hospitais, inclusive do interior, não foram equipados, não foram preparados para enfrentar a Covid. E um outro caso é o caso da educação. O que ele fez de mal, nós já comentamos, que foi produzir um apartheid escolar oficializado no estado, onde quem tinha condição de pagar uma escola particular poderia estudar, ter aulas presenciais, né? Tanto é que a rede particular de ensino ela começa a funcionar com aulas presenciais, inclusive desde o final do ano letivo de 2020, inicia o ano letivo de 2021, todo o ano letivo de 2021, enquanto o estado, que fechou as portas de suas escolas em 2020, só foi reabrir para aulas presenciais em 2022, esse ano, inclusive em abril. Então, a Paraíba foi, bom que se diga, o último estado do Brasil a voltar essas aulas presenciais, enquanto as escolas particulares aqui estão funcionando com aulas presenciais desde o final de 2020. Então, o governo produziu um absurdo, né, que foi esse apartheid escolar, esse atentado contra a educação pública, irrecuperável, não há recuperação para isso. Os prefeitos foram na onda desses decretos de João e fizeram a mesma coisa. O resultado disso é jovens, crianças crescendo analfabetas, uma defasagem escolar terrível.